Parashat Shemot, começando o livro de Shemot com Parashat Shemot. Parashat Shemot vem falar pra gente a continuação da história de depois que Yaakov Avinu faleceu com seus 147 anos e após Yosef Atzadik, ele também faleceu, e depois os irmãos de Yosef Atzadik, que foram todas as tribos, foram Reuven, Shimon, Levi, Yodá, Issachar, Zevulun, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Asher e também Benjamim. Quando eles faleceram, esses eram os quais ordenavam o povo e avisavam o povo para que eles não saíssem de Eretz Goshen, porque até então, Eretz Goshen, na cidade de Goshen, que era o território, uma cidade muito grande, que todos os judeus habitavam ela. Quando Yaakov desceu de Eretz Canaan, de Eretz Israel, da terra de Israel, para Mitzrayim, para o Egito, ele desceu com 70 almas. Então ele chegou lá, Yosef já organizou o local que eles iam morar em separado dos Goim, dos Mitzrim, dos egípcios, e assim lá eles iam viver o seu judaísmo, o seu serviço a Hashem separado. Tanto que eles comiam carne, os egípcios adoravam a ovelha, o carneiro, e eles não comiam a ovelha nem o carneiro. E eles faziam todo tipo de idolatria com todos os animais, eles tinham estátuas de diferentes animais. Então os judeus eles tinham que estar separados para não causar até mesmo animosidade entre os egípcios e os judeus, e para que também o povo de Israel não se assimilasse com os costumes e a cultura egípcia. Então Yaakov Avinu, ele exortava, ele avisava, e separava os judeus dos não-judeus e falava, fiquem aqui nessa terra, não saem dela. E depois que Yaakov faleceu, Yosef, ele exortava o povo, avisava o povo, continuem aí, vocês aí vão ter sucesso financeiro, vocês aí não vão ter necessidade de sair de onde vocês estão. Yosef Atzadik faleceu, ainda foram os outros irmãos de Yosef, avisaram o povo e eles escutaram. Só que aconteceu que passou uma geração, depois da morte de todos eles, passou outra geração, e as pessoas já não viam mais motivo para não ir morar no meio dos não-judeus, ir morar no meio dos egípcios, dos idólatras, e assim eles foram. E esse foi o começo da queda, da escravidão do povo judeu, infelizmente. E surge-se uma pergunta, por que Hashem mandou o povo judeu para ser escravo com decretos tão duros e tão difíceis que a gente lê nessa parashá, e a gente vê até mesmo em outros livros que explicam a Torá escrita e dizem quão difícil foi para o povo judeu ter que juntar palha, ter que fazer os blocos, depois ter que juntar palha, depois eles já não eram mais remunerados pelo próprio trabalho. Na verdade, no começo eles não eram remunerados, aí eles tinham que fazer blocos e depois produzir os blocos, e depois produzir os blocos sem materiais e serem punidos gravemente por isso, até mesmo tendo que colocar seus próprios bebês no lugar dos blocos que não foram produzidos naquele dia. Da onde esse decreto tão ruim surgiu? A gente aprende pelos nossos sábios que os irmãos de Yosef, sim, os 12 filhos de Yaakov, eles eram provenientes, cada um de uma mãe diferente. Tinha Rachel, e tinha Leá e Rachel e Leá, que eram as principais, e tinha Bilhá e Zilpá, que eram as servas das duas esposas. Então, aconteceu que Yaakov teve filho com Rachel e Leá, mas depois de um tempo, elas já não tinham mais filhos de Yaakov. Primeiro que Rachel foi mais difícil ela ter filho, então ela deu a escrava dela para Yaakov se casar. Yaakov se casou com ela e teve filhos. E aí, quando Leá viu que também não estava mais tendo filhos de Yaakov, ela usou a mesma técnica. Ela deu a escrava dela como esposa, assim a escrava teve filho e depois ela também teve filho. Pelo sofrimento dela em ver a escrava com o marido, acabou que Hashem teve um rachamim, uma benevolência a mais por ela, e assim permitiu que ela continuasse sendo filhos. E aconteceu que os 6 filhos de Leá, eles de certa forma tratavam com certo desprezo os filhos das servas, sendo que todos eles deviam ser tratados, não tem que ter desprezo entre os irmãos.
Não tem que ter soberba, egocentrismo por nenhum motivo, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando Hashem viu isso, Hashem se entristeceu e esse foi um dos motivos do decreto de escravidão do povo judeu. A explicação é que quando os filhos de Israel foram oprimidos pelos egípcios, eles no final das contas se aplainaram. O que eles achavam que um era maior do que o outro, no final das contas, todos eles ficaram no mesmo nível, todos se uniram, todos se amaram, todos tiveram compaixão pelos outros, e dessa maneira, com essa opressão dos inimigos, dos sequestradores, que sequestraram o povo judeu, fizeram deles escravos e decretos duríssimos. Um dos decretos foi que o próprio faraó, ele escravizava o povo de Israel e posteriormente ele fez uma lei para que os próprios egípcios pudessem também escravizar o povo judeu. O que significa? Que depois de voltar para casa do trabalho duro do dia, ainda assim os egípcios conseguiam pegar esses judeus indo para casa, pegar eles como escravos para tirar a erva daninha do campo deles, para limpar pedras, para construir alguma coisa, fazer trabalho escravo. Então, até mesmo no pouco tempo de descanso que ele teria, ainda assim, Faraó fez esse decreto de que os próprios cidadãos poderiam pegar os judeus e fazer deles escravos. Inclusive, os cidadãos egípcios, eles mesmos ajudavam Faraó com todos os seus decretos. Por exemplo, quando o Faraó viu que os judeus estavam tendo muitos filhos, que ensina pra gente os explicadores da Torá que Hashem resolveu cumprir com sua promessa com Abraham, que ele prometeu para Abraham nesse momento, que seus filhos seriam como as estrelas dos céus. Então está escrito que as crianças, elas nasciam, os bebês nasciam vezes 6. Ao invés de nascer um, nasciam 6. E se fosse uma gravidez, viessem 10, vinham 60. Na verdade que 10 não. Acontece que cada um que nasciam 6. E a mulher antigamente tinha muitos filhos, então no final das contas ela paria 10 vezes, então ela tinha por volta de 60 filhos, 50 filhos cada família. Isso era algo extremamente incomum para a época, e todos os egípcios começaram a ficar aterrorizados que de 70 almas do nada viraram centenas, milhares, dezenas, centenas de milhares, daqui a pouco viraram milhões, assim está escrito no Midrash, e as crianças estavam por toda parte. E foi algo que saltou muito os olhos dos egípcios, eles ficaram com medo, falando, nossa, olha a quantidade deles, olha como eles crescem rápido. A gente precisa fazer um plano para diminuir eles, para oprimir eles, para dessa maneira eles não se multiplicarem desse jeito, para que eles fiquem no lugar deles. Então aconteceram esses dois eventos. Os judeus, eles depois do falecimento de seus líderes, eles se esqueceram, não tiveram outros líderes que continuassem exortando o povo e avisando o povo, então eles se esqueceram de se manter em seu próprio local junto com os judeus. Eles se espalharam pela terra do Egito. Dessa maneira eles foram trabalhar no meio dos egípcios, eles foram morar perto dos egípcios, e assim os egípcios, ficou ainda mais evidente para os egípcios que os judeus eles tinham muitos atributos positivos, muitos benefícios, muitas coisas invejáveis. Dentre elas, o que mais invejou eles foi a quantidade de filhos, e eles pensaram com eles, bom, daqui a pouco esse povo que não é egípcio, porque o povo judeu, ele se manteve com a própria cultura, ele não trocou sua cultura com a cultura dos egípcios, eles não se casavam com egípcios, eles não... A cultura idólatra, assim, as religiões idólatras, eles não se misturavam com eles no início. Então, os nomes eram dados, os nomes do Tanar, da Torá escrita, era Avraham, era Isaac, era Yaakov, da Torá escrita que eles tinham até então, né? A Torá ainda não tinha sido dada, mas de qualquer jeito eles já tinham bastante referência de bons nomes para dar para os seus filhos. Com relação aos tzadikim, então, eles não deram nomes para os filhos egípcios, e sim eles manteram a sua maçoreta, a sua tradição correta de dar os nomes dentro da cultura judaica, porque o nome tem toda uma influência em cima. E assim eles manteram sua tradição, e isso deu uma inveja gigantesca nos egípcios. E aconteceu que eles começaram todo esse decreto de escravizar o povo judeu.
começou com o faraó falando: vamos fazer Eretz Goshen, na terra capital dos judeus, vamos fazer lá construções. E aí o próprio faraó veio e ele pegou as ferramentas de trabalho, escravo, né? Escravo, de certa forma, os escravos faziam esse tipo de trabalho baixo. E ele começou lá a picaretar, a garimpar, a fazer as coisas. E os judeus se sentiram obrigados a também entrar nesse esquema. E o faraó, ele começou a fazer uma propaganda em massa de que iam ter muitos benefícios de trabalho, de que cada bloco feito traria um valor financeiro muito alto. Então, no primeiro dia, os judeus que eles fizessem os blocos, eles ganhariam uma quantia muito alta por cada bloco. Então, eles fizeram o máximo de bloco que eles podiam. Infelizmente, isso foi uma maneira de enganar, que no final eles não viram nenhum dinheiro. E essa quantidade de blocos que eles fizeram com o máximo de empenho era o que era cobrado deles todos os outros dias. Então foi o início de decretos pesados, e quando o povo judeu percebeu que não seria mais pago, eles pararam de ir. Mesmo assim, os capatazes do faraó iam buscar eles em casa, iam pegar eles para forçar, para fazer o trabalho forçado, e daí começou toda a escravidão no Mitzrayim, no Egito. E o que aconteceu foi que os egípcios, eles vinham para casa também dos filhos de Israel para obrigar eles a virem, né? Porque também, antes disso, tinha sido feito um decreto que todos os nenéns de Israel fossem jogados no mar, porque assim os Hartumim, os bruxos, os feiticeiros, os macumbeiros, que eram os conselheiros do faraó, eles viram nos astros que haveria um neném, um homem que nasceria, que viria salvar o povo de Israel. E aconteceu que foi feito o decreto de todos os nenéns meninos serem jogados no rio Nilo, e quem fazia acontecer esse decreto eram os próprios egípcios, porque eles vinham, escutavam para ver se tinham nenéns lá para denunciar para a polícia local, e se eles não encontrassem ainda assim o neném na casa, os próprios egípcios entravam com o neném deles, beliscavam seus nenéns para eles chorarem, e com o choro estimulava que o neném que estava escondido na casa também chorasse, e assim os capatazes pudessem pegar também os nenéns dos judeus e fazer crueldade com eles, sim, executar o decreto do faraó, o perverso. E o que se sucedeu foi que, na verdade, também nesse decreto, Shifra e Puá, que eram Miriam e uma outra tzadeket, elas eram as parteiras chefes, e o próprio faraó falou para elas jogarem todos os nenéns no rio. E elas falaram: o quê? Assassinato? A gente morre e não comete assassinato, que é uma das 3 condições que o judeu deve morrer e não fazer. Assim elas fizeram, elas ajudaram no parto, e quando o faraó veio cobrar delas, veio gritar com elas: por que vocês não mataram os nenéns judeus? Elas disseram, porque aí elas deram uma desculpa assim, né, para se livrar do problema. Disseram que as judias, elas são muito inteligentes e rápidas e ágeis, e elas têm os nenéns, e logo depois elas chamam as parteiras, então já não tem mais como enforcar o neném. Enquanto a parteira estivesse tirando o neném, ela faria, né, um estrangulamento. Assim, o decreto do faraó, por mais seja pesado falar, isso foi o decreto, que estrangulasse de maneira indireta os nenéns. Quando o faraó viu que esse assassinato de maneira indireta não funcionou, que as parteiras não colocaram em prática o que o faraó tinha ordenado, então o faraó resolveu matar os nenéns de maneira aberta, decretar que fossem jogados no rio Nilo, e colocou todos os egípcios a seu favor, e todos os seus soldados, policiais, capatazes, né, de todas as ramificações, para executar o decreto. Até que Moshe foi posto num cesto dentro da água, que assim Miriam, assim a mãe de Moshe Rabbeinu, ela, Yocheved, assim a mãe de Moshe Rabbeinu, Yocheved, ela colocou ele dentro do Nilo, mas num cesto todo bloqueado de água, para ele poder ficar lá dentro no barquinho dele a salvo. E quando ele ficou lá dentro, ela amarrou ele num lugar onde ele ficasse paradinho lá, para que os bruxos do faraó pudessem ver nas estrelas de novo que o neném já estava na água.
e ela percebeu que quando Moshe nasceu, aconteceram algo, está escrito que na Torá escrita que foi bom, ela viu que foi bom o nascimento dele. Ele nasceu com Brit Milá feito e o quarto se encheu de luz, aconteceram alguns milagres no nascimento de Moshe. Então, ela entendeu que esse seria o Salvador, então ela foi lá e colocou ele no rio Nilo, de uma maneira ela amarrou no meio dos juncos, né? Está escrito que parece que são uns tipos de árvores, um arbusto, para que ninguém visse ele. Mesmo assim, Batia, ela desceu, a filha de Paró, ela foi se banhar no rio Nilo com suas servas. Tem Mefarshim, tem explicadores que dizem que ela foi se converter ao judaísmo, que ela admirava muito os judeus, tanto que quando ela desceu no rio, ela viu Moshe no cesto, distante, assim, longe, e ela pediu para as servas pegarem, as servas se recusaram, porque elas sabiam que aquele cesto era proveniente dos judeus, era algum neném judeu que estava ali dentro, e elas tinham esse ódio com os judeus. Então Batia foi ela mesma lá, esticou o braço e conseguiu pegar o neném Moshe, e assim Miriam, que era irmã de Moshe, ela estava acompanhando Moshe do lado do rio Nilo, e assim quando Batia tirou ele do rio, que viu Moshe estava bonitinho assim, e aí Hashem mandou o anjo Gabriel dar um beliscão em Moshe, não sei se foi um beliscão, mas falou que de certa forma foi fazer Moshe chorar, e aí quando ele chorou, então ela ficou meio que sem saber o que fazer com ele, falou, nossa, ele está com fome, a gente precisa alimentar ele. Ela chamou uma ama de leite egípcia, ela tentou colocar o peito na boca de Moshe recusou, fechou a boca, falou, não aceito um leite que ele não é da minha mãe, que não é judaico. Assim ela tentou outra ama de leite egípcia, ele recusou de novo. Aí veio Miriam, que era irmã de Moshe, que estava vendo toda aquela situação, e ofereceu para ela. Ofereceu, olha, eu posso trazer uma ama de leite judia, talvez ele seja judeu. Ela se fez assim, né, se disfarçou, e aí ela trouxe a própria mãe, e assim a Batia pagou durante 2 anos que Miriam amamentasse o seu próprio neném, que ela ficou com seu próprio filho, Moshe, durante esses 2 anos. Tem explicadores que dizem que se alongou ainda mais o período, que ela ainda pediu para Batia, deu explicações, deu justificativas, e assim Batia ainda permitiu que ela ficasse com seu filho durante mais tempo. Depois Moshe foi para a casa de Paró. E a gente já sabe a continuação da história, que Moshe no final conseguiu resgatar o povo judeu. Tiveram algumas coisas, algumas leis que possibilitaram os judeus serem libertados quando Moshe veio para resgatar o povo judeu, que é muito parecido com hoje em dia, que daqui a pouco Hashem vai vir, vai mandar Mashiach, vai mandar o Messias, que vai salvar a gente da situação que o mundo está hoje em dia. Então, as condições eram que os Bnei Israel, que os integrantes do povo de Israel continuassem tzadikim e não fizessem idolatria, não aderissem à cultura egípcia e não fizessem idolatria para o que os egípcios ao que eles diziam ser o correto, ao que eles diziam ser o ideal. O segundo foi eles se manterem casados com judias e as judias se manterem casados com judeus, eles não se casarem com não-judeus, no caso com egípcios, eles assim fizeram, não se casaram, deles manterem os nomes judaicos, que a gente tinha falado anteriormente, e eles falarem Lashon HaKodesh, com palavras limpas e com palavras hebraicas em casa, para continuar ensinando seus filhos os caminhos corretos. Então, mais tarde, quando Hashem enviou Moshe para libertá-los, os judeus concordaram em ir com eles para Eretz Israel, para a terra de Israel, porque eles já estavam conectados com o objetivo. Eles já não estavam fazendo idolatria, não estavam casados com egípcias, seus filhos tinham nomes de judaicos dentro da Kedushá, dentro da santidade. Se bem que no final está escrito que eles sim fizeram idolatria, a parte deles, e foi algo terrível aos olhos de Hashem, e por isso também todos esses problemas vieram posteriormente, foi mais um catalisador de problemas para cima do povo judeu. E o que aconteceu foi que quando Moshe veio para salvar o povo judeu, aqueles que recusaram a salvação, eles não saíram do Egito. Hashem usou das próprias pragas, assim, da praga da escuridão, quando os próprios egípcios não viam, e assim os judeus, o povo de Israel, que eles não cumpriram esses pré-requisitos, eles não aceitaram sair da terra do Egito para a terra de Israel, assim Hashem fez eles perecerem lá mesmo, eles não tiveram mérito da salvação, muito parecido com hoje em dia, que Hashem vai mandar nosso Salvador daqui a pouco, se Deus quiser, em breve.
e vai nos salvar dessa galuta pesada que está hoje em dia, desse exílio muito pesado que está hoje em dia, que os valores eles estão obscurecidos, a gente já não sabe mais o que é o certo e o que é o errado. O errado parece como normal e o certo parece como absurdo. Infelizmente, nossa geração é essa, mas se Deus quiser, Hashem vai nos salvar, assim como nos salvou no Egito, e só quem tiver os princípios guardados dentro de si, dentro de sua casa, vai ter o mérito de optar pela salvação, porque a natureza de cada um está sendo feita agora de acordo com seus atos e com seu Irat Shamayim, com seu temor aos céus, para cumprir a vontade de Hashem. E aquele que infelizmente não se conectar com o objetivo da criação, no momento do teste final, ele vai simplesmente ser atraído para o lado que ele estava mais conectado durante todo esse tempo. Então agora é a hora, esse é o momento da gente cada vez mais se conectar com o certo, buscar o que Hashem quer da gente e assim executar a vontade de Hashem, para no momento do maior teste a gente só ser atraído como um magnet, como efeito magnético para o lado correto, e assim possamos ser salvos e morar na terra de Israel, que no futuro vai ser a terra da salvação, vai ser puramente conforme a verdade rege, e não ter que a mentira estar misturada para manter nosso livre-arbítrio. A gente não vai mais precisar do livre-arbítrio, a gente vai se magnetizar somente pela verdade, e assim a gente vai viver em prol dela. E o prazer disso é maior do que qualquer bem que a gente pode imaginar aqui na Terra. Que tenhamos o mérito de alcançar esse nível, se Deus quiser.